Bom, pessoal, Dia das Mães chegando e nada mais legal do que entrevistar uma mãe. E hoje a gente tá aqui com a Alessandra Stefani, que eu duvido vocês acertarem de quem ela é mãe, pelo Stefani, né? Quem será que ela é mãe? Alessandra, seja bem-vinda novamente, a gente já conversou em outra ocasião. Muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo pra gente aqui. Eu que agradeço e é um prazer estar com vocês aí no Brasil no Tênis. Obrigado, obrigado. Bom, eu queria começar conversando com você um pouquinho, porque a gente conversa muito com a Luísa, já foram, se eu não me engano, mais de 10 entrevistas com ela, e a gente sabe muito como que a Luísa começou, as dificuldades que a Luísa passou, isso dá a visão da Luísa, mas a gente nunca ouviu a visão da mãe. Por trás de todo atleta tem uma mãe arrancando os cabelos e sofrendo a cada breakpoint, a cada game point, a cada set point. Então eu queria saber como que começou a vida da Luísa no tênis. Foi por uma... Você já me falou que a família de vocês não tinha contato nenhum com tênis, não tinha essa noção do histórico, né? Então como que ela caiu de paraquedas assim nesse mundo? Então, na verdade foi um grande acaso, né? Umas férias de verão a gente foi à praia, foi jogar frescobol e tinha o Arthur, tem sempre o irmão e tem a mãe. E a Luísa sempre foi uma menina muito ativa. E o Arthur também, ambos. Só que às vezes nem eles se aguentavam. Então, mãe, vamos jogar. Então, mãe foi jogar frescobol. Então, a mãe batia na bola, jogava a bola para qualquer lugar. E a Luísa e o Arthur devolviam na minha mão. Eu falei, ué, tem alguma coisa errada aqui. Aí, continuamos jogando. Não, mãe, não dá com você, não dá, porque eu bato. E ela mandava na minha mão e eu devolvia. Então, quando eu voltei a São Paulo, eu falei, vou entrar numa escola de tênis. E assim fiz minha inscrição, comecei a minha aula com o meu marido e assim a gente foi fazendo aula. E aí a gente falou, não, tem uma aulinha no sábado, vamos colocar as crianças só para eles terem contato, é tão legal o tênis, né? E foi assim que começou, numa aulinha lúdica, muito bacana, 15, 16 crianças jogando bola para todos os lugares. Naquele tempo a Luísa já tinha quase 11, 10,5 para 11 anos, não tinha nada de bolas diferentes, era bola amarela, raquete grande, não importava muito. E assim começou. Então foi muito dessa maneira. Eu brinco que nessa história toda, todo mundo aprendeu a jogar tênis, menos a mãe. Então eu jogo sozinha, porque a bola veio e eu jogo para qualquer lado. Eu melhorei. Luísa disse recentemente que eu melhorei, que quando na lesão ela não podia correr. Então ela me mandava a bola e eu conseguia devolver bem próximo. Não era exatamente na mão, mas o suficiente para ela treinar um pouquinho quando ela não podia correr. Nossa, que legal, que legal. Então vocês, para conseguir jogar frescobol com ela, basicamente levaram a menina pro tênis e aí a gente... Quanto? 13 anos depois a gente tá aí. Que loucura. E aí, bom, você falou que ela começou com bola amarela. Bola amarela, pra quem não sabe, é a bola que a gente joga hoje. Antigamente não tinha, né? Acho que a primeira foi a bola soft, mas isso já no início dos anos 2010, né? Já bem passado. E raquete grande. E ela foi se desenvolvendo, seguiu nessa aulinha. Como que foi? Se demonstrou um talento nato e tomou gosto logo de início? Como foi? Eles faziam sempre muitos esportes, né? Isso sempre foi característica dos dois, do Arthur e da Luísa. Então, quando entrou no tênis, eles queriam mais aulas, mais tempo. E aí, ao longo do tempo, a gente falou, não, a gente não consegue manter o futebol, natação, taekwondo e mais tênis. Alguns a gente vai ter que tirar daqui porque não dá. E aí a gente, por logística, por questão mesmo de não conseguir incompatibilidade de horário, não dava para fazer os dois. Então, eles optaram pelo tênis. E assim começou a vida no tênis. Começou com uma aulinha de sábado, e aí se transformou em 2 vezes na semana, depois queria mais. Até o momento que a gente percebeu que a gente sempre teve vontade de ter que eles fizessem a faculdade no exterior. Então, a gente
teve uma oportunidade de treinar e estudar ao mesmo tempo. E aí a gente se mudou para os Estados Unidos, e onde a gente tinha logisticamente dentro do mesmo espaço a escola de tênis e a escola também. E assim que começou os caminhos. E aí então eles fizeram o high school e jogaram também no high school, além do college. Exato. Interessante. Exato, e aí participava dos torneios de ITF, principalmente porque, como estrangeiro, a liga, né, o USTA nacional, ele não permitia que os estrangeiros jogassem alguns torneios do USTA. Então, eles nivelavam só categoria 6 e 7. Então, as opções eram sempre os ITFs, e aí eles começaram a partir para as áreas próximas, jogando os torneios, o que foi muito positivo, porque começou a criar algumas possibilidades de seguir jogando na Europa, em outros países, que antes não fazia nem parte do planejamento. Entendi que isso seria até a minha próxima pergunta, que a Luísa, quando eu conversei com ela numa das primeiras vezes, ela comentou comigo que quando chegou aquele momento de transição, mesmo ela tendo vencido o Banana Ball em 14-15, que é um grande feito para todo atleta juvenil que está em transição, ela disse que não se sentia preparada o suficiente para ingressar no circuito profissional, e aí optou por fazer o college primeiro e ver como as coisas se encaixavam. Só que isso foi numa época em que aqui no Brasil ainda existia, hoje ainda existe, mas a Luísa é uma das pessoas que está ajudando a quebrar essa mentalidade de que você fazer o circuito universitário norte-americano é meio que não deu certo pro tênis. Então eu queria saber, como você como mãe, né, é óbvio, eu acredito que por vocês estarem há muito mais tempo nos Estados Unidos, a mentalidade já era um pouco diferente. Mas como foi você orientando ela nesse momento? Esse foi um momento bem crítico, né? Porque tudo que a gente passou, né, e que eu falo como mãe, que eu falo para os pais, eles sempre tiveram uma participação nas escolhas que a gente foi fazendo, dentro das possibilidades que a gente tinha de financeira e disposições que a gente pudesse tomar. Mas quando chegou naquele momento da efetividade do college, né, para ingresso, a gente teve a seguinte situação. A Luísa foi num jogo e ela venceu uma das melhores meninas que estavam entrando no circuito universitário. E a partir desse jogo, os técnicos começaram a se aproximar, e ela passou a ter 90 opções de universidade que queriam ela no time. E aí aquela oportunidade se transformou maior ainda. E aí ela estava naquela situação que ela queria ser profissional, ela era 10 do ITF, e ela sempre foi uma jogadora que conseguia tirar os resultados. Mas naquele momento a gente falou, não, essa é a oportunidade, você estudou a vida toda, presencialmente, e se você não ingressar na universidade, depois você não recupera. E como a gente veio de uma família que não tinha nenhum atleta profissional, a faculdade também sempre foi uma opção verdadeira, né? Então, minhas amigas até brincam comigo. Ela está fazendo faculdade de quê? Eu falei, qualquer coisa, ela quer ser jogadora de tênis. Então, a ideia era entrar realmente numa universidade, e pelo programa que eles tinham, eles oferecem bolsa para a vida toda. Então, a única condição é que jogasse um ano e depois desse ano pudesse sair para o circuito profissional. Então, a nossa foi assim, por livre, espontânea vontade dos pais, a Luísa foi para a faculdade. E ela não entende, e ela, por decisão própria, ficou mais um ano, pelo menos. Isso ela comentou comigo, que ela sentiu muito boa a estrutura dali para o desenvolvimento dela como atleta, ela optou por ficar mais um ano,
E aí, no fim do segundo ano, ela decidiu que era hora de sacudir o mundo, né? Exato, exato. E aí as dificuldades começam a surgir e é um desafio você também essa transição, né? Eu digo que é uma das fases mais difíceis, porque o atleta ainda ele não tem autonomia total e precisa de muitos recursos que vão, pessoas para abrir portas, né? Pessoas de visão para entrar nos torneios corretos, ter as possibilidades de encontrar o caminho que vai te levar a conseguir os seus resultados. No começo é muito difícil. Não, eu imagino, ainda mais num esporte que é você por você mesmo, né? O futebol você tem clubes, o vôlei, basquete, futebol americano você tem clubes, o tênis não tem, né? Mas a Luísa, felizmente, ela conseguiu dar um salto muito bom nesse início, né? Parece que ela, aparentemente, ela conseguiu encontrar as pessoas corretas para auxiliar nesse caminho. Exato, exato. Foi realmente algo que aconteceu naturalmente. Entrou o Sanjay, que foi o técnico que estava com ela até a lesão, né? E aí, por questão de logística, agora ela está no Brasil, ela está com o Léo Azevedo. Mas eu acredito muito que todo o que está por trás, né? Eu digo que na conquista mesmo do Grand Slam, toda a equipe, toda a parceria que estava atrás dela ali foi que buscou esse título. Sempre eu acredito muito que o atleta ele consegue tirar na quadra o que ele precisa, mas o que está atrás também faz um trabalho muito importante. Sim. Eu acredito que isso seja o grande diferencial de qualquer atleta. É o que está por trás de você, te apoiando, te dando segurança ali para seguir nos caminhos que você for trilhando. Não tem como atleta nenhum, eu acho que eu falo generalizando em qualquer esporte, não tem como chegar a lugar nenhum sozinho, né? Você sempre vai depender de um treinador, de um físio, de um psicólogo e tudo. E mesmo o Sanjay sendo um cara que ele treinou o Leander Paes, se eu não me engano, né? Um cara com uma experiência absurda em duplas, o Léo Azevedo também é um senhor monstro na arte de ser treinador. Então, eu acredito que novamente a Luísa tá com um grupo muito legal junto dela, né? Com certeza. A gente fala muito que o tênis é um esporte individual, mas se você não tiver aquele conjunto, né, eu falo que é o tripé de sustentação, que é a família, os colaboradores, né, porque os colaboradores se tornam família. Sim. Né, conforme você vai crescendo, aquelas pessoas se tornam realmente parte da família. Então, a família, o treinador e o jogador, eles têm que todos andarem juntos e em prol daquilo, né? O objetivo pessoal seu tem que ser o objetivo do seu jogador, né? Então, eu acho que quando essas três coisas se encontram, você é capaz de realmente buscar títulos e buscar um sucesso dentro do esporte. Muito bom, muito bom. E aí eu preciso perguntar também dessa parte um tanto quanto chata pra gente e pra você também, que foi esse ano que a Luísa foi obrigada a ficar fora de quadra, que eu acho que corrobora um pouco com isso que você acabou de falar, né? Ela pontua muito que a família foi um ponto muito importante dela conseguir se manter sempre motivada, conseguir estar sempre ali positiva com a recuperação dela. Mas e como mãe, como foi para você passar por isso ali? Olha, foi um grande susto. Eu digo que aquele sábado foi um sábado que não existiu, porque não havia aquela possibilidade. Foi um sábado que era o sábado para comemorar a derrota da Semi, né, que ainda é uma grande accomplishment, como é que a gente fala isso? Um grande feito, né? Uma grande conquista. Ou então seria o dia de preparação para a grande final do US Open. E no final, no sábado, era aquele dia vazio, né?
Porque a gente já tinha tomado as condições médicas, eu já tinha ligado para muita gente, sabendo se aquelas condutas estavam coerentes, se aquele diagnóstico era fechado ou ainda teria outras opções de diagnóstico. Então, aquele sábado foi um sábado meio vazio. Então, a gente meio que almoçou, curtiu ali, e a gente nem falou muito sobre os novos desafios que viriam. Eu lembro que a Shelby Rogers estava lá e ela tinha acabado de voltar de uma lesão dessa, e ela falou, olha, é duro, mas eu estou bem agora, e a gente jogou até contra a Shelby Rogers, e ela falou, eu jogo normal, hoje não tenho nada. Então foi muito bacana que você vê que entre os atletas, né, você pode ser ali o seu adversário na quadra, mas quando você está fora, você também tem uma amizade que rodeia. Tem uma rede de apoio, nem que seja para te tranquilizar, já passei por isso, vai ficar tudo bem, né? Já passei por isso, estou aqui, vai dar tudo certo. Então, naquele momento foi assim, algo de vamos para esse desafio, e assim foi. A fase que eu digo que foi muito dura, foi a cirurgia, foi muito dura, né? O pós da cirurgia foi realmente algo que foram dias muito difíceis, numa cidade que a gente não conhecia e que a gente tinha que buscar o que precisava, né? Então, era fisioterapia de manhã, de tarde e de noite. E gelo. Eu falo, Luísa, você tem que agradecer sua mãe. É só gelo. Bom dia, gelo. Gelo. Tudo era gelo. E olha, o hotel a gente chegava e perguntava, tem máquina de gelo? A primeira coisa que eu fiz quando cheguei em São Paulo, eu perguntei, tem gelo próximo? Tem algum posto aqui para comprar gelo? Porque a vida era gelo. Então, minha vida era resumida em alimentar e trazer gelo. E trazer gelo. Exatamente. Então, a mãe ficou com essa parte. E a Luísa é muito especial, assim, e teve momentos difíceis, mas teve momentos de... Ela toca violão, então vamos aprender uma música nova. Então, foram momentos muito bacanas também, e eu falei, Luísa, essa lesão causou algo inédito, porque a gente nunca passou, acho que 5 meses juntas, desde que você começou a jogar tênis, porque às vezes saía para viajar 2, 3 meses, aí voltava para a escola, então aquele contato direto ali também foi muito fortalecedor para a gente. Eu como mãe e ela como filha, a gente teve uns momentos muito bacanas, assim, memoráveis, bons e ruins. Sim. Né? Mas eu diria que, na maioria, aquilo foi muito positivo para a gente. E ela buscou alternativas durante a recuperação dela, para ela poder buscar algo novo dentro do tênis dela. Então, sempre que ela pôde trabalhar para conseguir algo diferente que faltava no jogo dela, ela trabalhava. Então, ela é muito focada. A Luísa é uma pessoa muito focada, muito positiva, naturalmente positiva. Né? Então, claro que teve dias ruins, dias que as dúvidas acontecem, mas são platôs. Né? Às vezes ia melhorando, parava, melhorava, subia. E como diz o médico, a vida do atleta segue nesse gráfico, né? Sobe, desce. Então você está sempre olhando para onde você quer chegar. E mesmo que você esteja embaixo, se você estiver olhando onde você quer chegar, você vai alcançar, é só perseverar. Então, eu acho que isso foi muito forte com ela. A gente teve uma equipe de médicos muito atenta, os fisioterapeutas também em horas diversas. Não sobrava muito tempo, não. A Luísa passou. O pessoal pergunta: o que você fazia quando você não jogava? Fisioterapia, gelo. E gelo. Gelo era mais de 5, 6 vezes por dia. Então, era intenso. O trabalho que ela começou a
E nesse tempo a gente conseguiu criar uma equipe que foi se alinhando e alinhavando com esses sonhos, né? Então, até quando ela fala sobre o Grand Slam, que o Matos chamou ela para jogar, então ela vinha ali naquela toada ali, se preparando para poder jogar mesmo, né? Então, mentalmente, ela teve muita força de se preparar para o retorno. Entendi. E essas vitórias consecutivas, né? E a alegria de estar retornando. bacana. E ela vinha da medalha olímpica quando aconteceu essa infelicidade, e aí foi exatamente como você falou, foi uma subida, uma descida e uma subida de novo, porque depois de todo esse ano de emoção que você passou, você como mãe passa mais uma com a conquista do Australian Open. Eu preciso perguntar, qual foi a sensação? É aquela de assim, ufa, a gente conseguiu superar tudo isso? A sensação era, eu digo que outro dia ela até brincou, mãe, você não torcia para mim? Eu falei, depois das Olimpíadas, aquela mãe da grade, né, ela renasceu ali, porque aquele momento foi tão importante que aquela mãe que fica na grade torcendo muito, ela voltou a existir, porque eu tinha que meio que segurado os dias bons, né? É a carreira dela, a gente tem que encarar isso como não vitórias e derrotas, dias bons e dias ruins no seu escritório. Então, eu falei que aquilo renasceu. E aí o retorno é aquela coisa, você quer muito que tudo que ela viveu possa voltar para ela. Então, eu acho que o Grand Slam foi o grande prêmio, assim. E o sonho, né? Quem não sonha ganhar um Grand Slam? Né? E vamos lá agora, vamos para as duplas, continuar com a dupla mista, já que foi uma grande parceria, e seguindo o sonho aí das duplas femininas também, e faz parte. E apesar do Grand Slam estar rolando, você está também lidando com todo o entorno que teve esse Grand Slam, o impacto mental dela, né? Por não conseguir jogar a dupla feminina com a parceira, né? Deixado de última hora na porta da igreja, né? Na porta da igreja, então. Praticamente no altar? Praticamente no altar. E aquela expectativa que você tem de estar voltando para um grande torneio, e depois de um ano, e aí acontecem essas pequenas coisinhas que não estão no seu controle. Então, isso também é muito bacana de ver que ali tem um crescimento também, de poder encarar e olhar essa oportunidade que eu tenho, e acabou virando esse grande slam maravilhoso. Eu falo para ela que se ela não voleia aquele último, eu entrava na TV para volear por ela. Estava muito próxima. Tava muito nervosa ali, né? Tava. Muito legal, Alessandra. Obrigado por compartilhar com a gente esse pouquinho de história. É muito legal saber que teve essa presença sua tão forte, e da família, da equipe, de todo mundo, por trás dessas conquistas da Luísa, porque conhecendo você agora, a gente sabe de onde que a Luísa herdou tudo aquilo que ela é hoje. Então, parabéns pela filha maravilhosa que você criou, pela atleta maravilhosa, pelos filhos, né? Não sejamos injustos, mas pelos filhos maravilhosos que você criou, pelos atletas, e por tudo que você ainda vai fazer aí pelo nosso tênis, tanto com a Luísa quanto fora das quadras. Muito obrigada. E os nossos filhos são os nossos tesouros mesmo, e é dali que a gente tira a força, né, para lutar por eles e lutar pela vida. Com certeza, meus filhos é o que há de maior na minha vida hoje. Com certeza. Muito bom. Alessandra, obrigado novamente pelo seu tempo. Um grande abraço, e a porta está aberta sempre que você quiser voltar aqui no Brasil no Tênis. Receberemos você com muito carinho e muita felicidade. Muito obrigada.